Queria convidar a igreja por sobre os seus pés. Vem estar aqui chamando Diácono Delfino, vai ser o canal de bênção para a minha e a sua vida, neste momento, tão somente conscientes naquilo que Deus tem para as nossas vidas esta noite. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Gostaria de abrir ali com os irmãos no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 8. Glória a Deus. Aleluia. 1 Reis, capítulo 8, verso 23. 1 Reis, capítulo 8, verso 23. A oração de Salomão. E disse: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu em cima no céu, nem embaixo na terra, que guardas a aliança e a beneficência a teus servos, que andam com todo o seu coração diante de ti. Amém, irmãos? Obrigado, irmão. Glória. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós oramos, Senhor, a Ti nessa noite, ó Pai. Ó Pai, de acordo, ó Pai amado, com esta palavra, ó Pai, que nós ouvimos aqui agora, que o Senhor venha falar, aleluia, no nosso coração. Em nome de Jesus, eu me coloco, ó Pai, na disposição do Teu Espírito Santo, Pai, para que o Senhor fale conosco aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite, para que nós venhamos andar, ó Pai, cada dia mais perto de Ti. Essa é a minha oração e eu Te agradeço, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos. Irmãos, pode assentar. Ali já está dando 8h30. Glória a Deus. Agradeço o pastor pelo convite. Estamos falando sobre o tema desse mês, obediência. Deus me deu essa palavra no livro de Salomão. Antes da gente entrar na palavra propriamente dita, a gente vai lembrar um pouquinho quem era esse homem, Salomão. Quem era Salomão? Salomão, ele era filho de Batseba, Tem outras bíblias que tem o nome está um pouquinho diferente. E o primeiro filho dessa mulher, Deus não permitiu que ele viesse a viver. Os irmãos conhecem a história por conta daquele problema que Davi teve ali, estava no terraço, viu aquela mulher ali tomando banho, coabitou com ela, nasceu um filho, e Deus então, quando a criança nasce, Deus feriu a criança morreu. E aí Deus perdoou o rei Davi. O rei Davi foi perdoado. E ali depois, então, irmãos, ele consola aquela mulher, o marido dela morre na guerra, ele consola ela, e depois ela tem ali com ele um outro filho. Eu gostaria que os irmãos abrissem ali em 2 Samuel 12, 25, se a pastora puder colocar lá, 2 Samuel 12, 25. Então, quando nasce esse menino, esse menino chamado Salomão, Deus pede para o profeta Natã ir lá ter com ele. 2 Samuel 12, 25. Assim que nasceu Salomão, a palavra de Deus diz assim: enviou pela mão do profeta Natã, dando-lhe o nome de Jeditias, por amor do Senhor. Então, assim, quando essa criança chamada Salomão nasce, o verso 24 fala que assim que ela nasceu, Deus amou ela, e a Deus manda ali o profeta Natã falar que o nome dele seria Jeditias. O que significa Jeditias? Jeditias significa amado de Javé. Jeditias é quase igual a Davi. Davi significa amado. Jeditias, amado do Senhor, amado de Deus. Então Deus estava querendo falar para Davi, que realmente o pecado de Davi com aquela mulher, Deus havia perdoado. Olha que coisa interessante. Porque esse filho era daquela mulher, e agora Deus, assim que ele nasce, Deus fala, vai lá e fala que eu amo essa criança. Essa criança, ela é amada de Deus. Olha que coisa maravilhosa, irmão. E ali então Deus falou isso ali para Davi. A palavra de Deus diz lá em 1 Crônicas, no capítulo 22, do verso 8 e 9, quando Davi tenta fazer uma casa para Deus. Deus fala para ele assim que ele não faria casa porque ele derramou muito sangue. E Deus fala para ele que que nascesse das entranhas dele, 1 Crônicas 22, verso 8 e 9, que sairia das entranhas dele então é que edificaria aquela casa. E Deus lá fala para ele quem é que é.
Então a gente só acha nesse capítulo, nesse verso, Deus falando que é Salomão que vai edificar o templo, Deus falando que é ele que vai construir, que Deus vai ser com ele, que Deus vai abençoar ele. Diz a palavra de Deus no 1 Crônica 22:8. Porém veio a minha palavra do Senhor, Davi ali conversando com Salomão, dando instruções para Salomão, lhe diz: olha, meu filho, porém veio a minha palavra do Senhor dizendo: tu derramaste sangue em abundância e fizeste grande guerra. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tem derramado na terra perante mim. O verso 9, por favor. E eis que o filho que te nascer será homem de repouso, ele vai ter paz, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Deus falou isso com Davi, que era Salomão que seria o rei, né? Que Deus amou esse menino. A palavra Salomão quer dizer pacífico, paz. É por isso que o reino dele foi um reino de paz, ele não teve guerra com ninguém. Então esse era o menino amado de Deus, que Deus ia fazer uma grande obra através da vida dele. E Deus ali promete para Salomão que se os filhos dele obedecessem a ele, o trono dele, de Davi, seria um trono eterno. Olha que promessa, irmãos, que coisa maravilhosa. E Salomão então ele começa a reinar, e Deus ele começa a abençoar, e Deus aparece para ele duas vezes. Duas vezes Deus ele aparece ali para Salomão. Então a gente vai ver que Salomão ele era um homem de Deus. Ele era um homem de Deus, irmãos. Se a gente olhar lá, 1 Reis capítulo 3, verso 3, diz assim: Salomão amava ao Senhor. Ele amava Deus, ele amava o Senhor. Ele andava nos caminhos. Salomão amava o Senhor, andando nos estatutos de Davi seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. Então quando a Bíblia fala assim que somente nos altos sacrificava e queimava incenso, é porque ainda não tinha sido construída a casa, o templo. Então o povo ele tinha o costume de sacrificar no monte, sacrificar no alto. Era o costume de Israel, era o costume do povo. O povo fazia isso, até que então foi construída a casa, o templo, e aí os sacrifícios foram feitos no templo lá de Jerusalém. Então ali, 1 Reis 3:3, se a pastora puder colocar lá, a gente vai ver que ele amava o Senhor. Então o começo da história desse homem era isso, irmão. Era um homem que amava Deus. Era um homem, né, que tinha um coração ali totalmente entregue a Deus, totalmente entregue ao Senhor. E Deus então, aleluia, fala para ele que Deus ia dar para ele um coração sábio, que Deus ia dar para ele um coração entendido. 1 Reis capítulo 3, verso 12. Deus fala que Deus ia dar para ele um coração sábio, um coração entendido. E Deus ali então, irmãos, cumpre essa promessa que fez para ele: olha, eu vou te dar um coração sábio, mas tão sábio, mas tão sábio, mas tão sábio, que não haverá igual a ti. Não haverá homem igual a ti, e nem depois de ti não levantará homem igual a ti. Você vai ser sábio. E ele foi sábio. Ele foi um homem que ele compôs na Bíblia. A gente sabe, tem 3 livros de Salomão na Bíblia. Ele era um homem que ele conhecia. Olha a sabedoria dele, Reis 4:29. E deu a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento. 1 Reis capítulo 4, verso 29. E largueza de coração como a areia que está na praia do mar. Olha o entendimento que ele tinha. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos do Oriente, e é do que toda a sabedoria dos egípcios. Verso 31. 1 Reis capítulo 4, verso 31. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens. Já nos dias dele havia alguns homens que eram sábios, irmãos. É colocado o nome deles aqui no verso 31, Etã, Israíta, Emã, Calcol, Dardã, filhos de Maol. Esses homens eram sábios, mas Salomão sobrepujava ainda mais a sua sabedoria, e correu o seu nome por todas as nações ao redor. E disse 3.000 provérbios, e foram seus cânticos 1.005.
Verso 33, também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves e dos répteis. Ele sabia tudo de botânica, zoobotânica, ele sabia. Ao 34, e vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Deus o fez grande, Deus o engrandeceu. Por quê? Porque ele andava com Deus, porque ele amava Deus. Olha o segredo aí. Olha o segredo da bênção de Deus na nossa vida: andar com Deus, agradar a Deus. E Deus então falou para ele: olha, Salomão. Deus então aparece para ele e Deus fala para ele: olha, Salomão, me pede, né, o que você quiser que eu vou te dar. E Salomão então pediu para Deus, os irmãos sabem, sabedoria. E Deus, além de sabedoria, Deus deu para ele riqueza, Deus deu para ele honra, Deus deu para ele glória. Então ele era um homem abençoado, irmão. Salomão, ele era um homem abençoado. Louvado seja, aleluia, o nome do Senhor. Salomão, os servos de Salomão, eles eram servos respeitados. Os criados dele eram criados respeitados por ele. Ele honrava os seus criados, ele honrava os seus servos. Então, quando a rainha de Sabá vai visitar ele, ela fica ali admirada, porque ela viu o tratamento que ele dava aos criados, ele viu o tratamento que ele dava aos servos dele. Ela ficou ali, né, impressionada com o que ela viu. O que ela viu era metade daquilo do que ela ouviu acerca de Salomão. Então esse era Salomão, este era, né, o homem ali de Deus. E Deus então, depois que ele faz as grandes obras, irmãos, Salomão fez grandes obras, as obras que Salomão fez. Salomão, ele fez o templo ali de Jerusalém. Salomão fez o templo de Jerusalém. Salomão, ele fez ali a casa de cedro do Líbano. Ele fez uma casa de cedro do Líbano, de cedro, né? A madeira fina da época. Salomão, ele erigiu 2 palácios. O primeiro palácio era o palácio do sumo sacerdote, ele fez. E depois ele fez um outro palácio, o palácio da filha de Faraó. Ele tomou a filha de Faraó por esposa, ele fez um palácio para ela. Ele fez o pórtico das colunas. Se você tiver a oportunidade de ver, ele é cheio de colunas. E muitas outras obras grandiosas. Então só aqui ele já fez 2 grandes palácios, fora a casa de Deus. Alguns estudiosos dizem que no período que ele governou Israel, que foi mais ou menos ali 40 anos, mas num período de 39 anos, que esse homem juntou 25 toneladas de ouro. Dá para a gente imaginar isso? Dá para a gente calcular isso nos dias de hoje? Tamanho era a riqueza que esse homem ele ajuntou ali nos seus dias. Então Deus o engrandeceu sobremaneira. Ele era um homem abençoadíssimo por Deus, o Senhor. E Deus então, ali quando ele vai consagrar o templo ao Senhor, Deus aparece para ele segunda vez. Que coisa maravilhosa! Deus visita ele. Então Deus aparece para ele mais uma vez. E Deus pega e fala para ele. 1 Reis capítulo 9, verso de número 2. Então, acabando Salomão de edificar a casa do Senhor, a casa do rei, e todos os desejos de Salomão que lhe veio à vontade de fazer, ao verso 2, capítulo 9. O Senhor tornou a aparecer a Salomão como lhe tinha aparecido em Gibeon. E o Senhor lhe disse: eu vi a tua oração e a súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Então Deus vai falar isso para ele, e Deus vai falar: olha, você tem que continuar andando nos meus caminhos. O verso 4: você tem que ser obediente a mim. Se você for obediente a mim, eu confirmarei o seu trono para sempre. Deus falou ali para Salomão. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela nos diz, né, que nos dias finais da vida de Salomão, porque Salomão era um homem que ele amava muito as mulheres. Aí está o grande problema de Salomão. Ele amava muito as mulheres. Então a gente está agora em 1 Reis no capítulo 11. O rei Salomão amou muitas mulheres.
Então aqui no capítulo 11 nós vemos, começar o declínio deste homem. Um homem que era abençoado, um homem que andava com Deus, um homem que ele levantava a mão, ele adorava ali a Deus, ele fazia sacrifício para Deus. O primeiro sacrifício vultuoso que ele fez para Deus, irmão, foi 22 mil animais para sacrificar. 22 mil animais. O templo não comportava isso, mas ele ofereceu 22 mil animais ali para que fosse sacrificado, e ofereceu ali ovelhas ali em abundância. Mas a palavra de Deus diz aqui no capítulo 11 que por causa de Salomão ter isso no coração dele, em amar muitas mulheres estrangeiras, aí está o primeiro erro dele. Por que o primeiro erro dele? Porque a palavra de Deus já vai falar em 1 Reis, no capítulo 11, no verso 2, que está escrito assim: das nações que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não chegareis a ela. Êxodo 34:16 vai falar acerca das pessoas dos outros povos, que não era para tomar filhos de outros povos, não era para dar os filhos também para elas. Então Salomão quebrou esse princípio da palavra de Deus, e aí começou a sua ruína, e aí começou aí o seu declínio. O verso 2 diz: das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não chegareis a ela, e a elas não chegarão a vós. De outra maneira, seguramente perverterão o vosso coração para seguir os seus deuses. Ó Deus falando, se você se juntar com mulheres estrangeiras, seguramente, olha essa palavrinha aí, seguramente. Deus, ele sabe o que ele está falando, irmãos. Deus, ele conhece o final antes do começo, ele sabe o que ele está falando. Se você se juntar com essas mulheres, seguramente perverterão o vosso coração para seguir os seus deuses. Olha que bênção que era este homem. Deus poderia ter tirado tudo que ele tinha, Deus poderia ter tirado tudo que ele tinha, Deus poderia ter tirado todo o ouro que ele tinha, ter feito com que a glória que ele conquistou, com que ele conseguiu, viesse a ser arruinada, poderia. Mas a palavra de Deus diz que quando Deus vai tratar com ele, Deus diz que não faria isso nos dias de vida dele, por amor do seu pai Davi. Olha a misericórdia de Deus na vida dele. Eu não vou fazer isso por amor do seu pai Davi, que foi fiel a mim. Mas em você morrendo, eu vou rasgar o reino do teu filho e vou entregar ao seu servo. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus, ela diz ali em 1 Reis, no capítulo 11, verso 3: e tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração, porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração. Duas vezes é falado, perverteram o coração, perverteram o coração. É colocado aqui no verso 3 e no verso 4. Para seguir outros deuses, o seu coração não era perfeito para com o Senhor. Verso 4. Não era mais perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, o seu pai, já não era mais perfeito. Salomão, ele era fervoroso na presença de Deus. Salomão, ele era fervoroso na presença do Senhor. Quando ele foi consagrar o templo, ele se pôs de joelho, ele levantou a mão e ele fez ao Senhor uma longa oração, pedindo para Deus abençoar o povo, pedindo para Deus abençoar aquela casa, pedindo para Deus que qualquer um que orasse voltado para aquela casa, onde quer que estivesse, que era para Deus ouvir, que era para Deus abençoar. E ele levanta da sua oração, Deus fala: eu ouvi a sua oração, eu consagrei esta casa ao meu nome. E a palavra de Deus aqui diz, no verso 4, que o coração dele não era perfeito, ele era fervoroso na presença do Senhor. E aí nós vemos o outro erro dele: ele deixou o paganismo entrar dentro do coração dele por causa dessas muitas mulheres que ele tinha. O outro erro que nós vemos aqui de Salomão: Salomão, ele foi se esfriando, ele já não era mais fervoroso, já não era mais quente. Agora Salomão era um homem morno, era um homem morno. Ele não era quente, não era frio, ele era morno. O verso 4 fala que o coração dele não era para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai, já não era mais. Então ele era morno na presença do Senhor. Então ele estava ali empurrando
com a barriga, mas Deus já estava com a sentença sobre a vida dele decretada, pronto, acabou. E muitas das vezes conosco acontece desse jeito. E a palavra de Deus diz que a vaidade entrou no coração dele. Então, como eu falei para os irmãos acerca dos servos de Salomão, olha comigo 1 Reis capítulo 9, versículo 22. Porém, dos filhos de Israel não fez Salomão servo algum. Não, eram bem tratados. Eles eram bem tratados. 1 Reis capítulo 9, verso 22. Porém, dos filhos de Israel não fez Salomão servo algum. Porém, eram homens de guerra e seus criados e seus príncipes. Ele não fez servo. Ele não tributou ali os seus criados, os seus servos. Ele não impôs tributo ali sobre eles. E ele não fez deles servo nenhum. Eram bem tratados. Olha o que a palavra de Deus ela diz, irmão. Então a gente vai ver que a vaidade entrou no coração de Salomão. E Salomão teve um tempo na sua vida que ele queria cada vez riqueza, cada vez mais riqueza, cada vez mais riqueza. A gente vai ver. E a palavra de Deus diz que quando o filho dele, Roboão, assume o reino, olha o que os homens vão falar para o filho de Salomão. Olha que lá ele tratava bem os seus servos. Olha no final o que é revelado acerca do tratamento que Salomão dava para os seus servos na sua velhice. 1 Reis capítulo 12, versículo 4. Teu pai agravou o nosso jugo, agora pois alivia tu a dura servidão de teu pai e o pesado jugo que nos impôs, e nós serviremos. Então ele chegou num ponto, Salomão, que ele deixou a vaidade entrar no coração dele, ele deixou o egoísmo. O que é o egoísmo? A exaltação do seu próprio eu, entrar dentro do coração dele, e aí ele achava que mais riqueza, mais riqueza, mais riqueza, ele ia preencher o vazio de dentro do coração dele, e aí ele se enganou. Olha que interessante quando a gente olha lá para Eclesiastes 1,16. Então, quando eu estava estudando esse livro, quando eu estava estudando essa mensagem, eu comecei a ver coisas que eu não via antes, Olha o que está escrito em Eclesiastes 1,16. Salomão, ele começa ali, meus irmãos, a falar. Olha lá, falei eu com o meu coração dizendo, eis que eu me engrandeci. A vaidade tomou conta do coração dele, e sobrepujei em sabedoria a todos os que houve antes de mim em Jerusalém. E o meu coração contemplou a abundância e a sabedoria. Eis que eu me engrandeci. Ele disse isso. Fazendo um favor, Eclesiastes 2, a partir do verso 4. Eclesiastes 2, a partir do verso 4. Diz assim, eu fiz para mim magníficas obras, edifiquei para mim casa, plantei para mim vinhas. O 5, por favor. Salomão contando aquilo que ele fez, Eu fiz, tudo eu fiz. Eu fiz para mim hortas e jardins e plantei nelas árvores de toda espécie de fruto. O 6, por favor. Fiz para mim tanques de água para regar com ela o bosque em que reverdeciam as árvores. O 7, só até o 7 só. Adquiri servos e servas, tive servos nascidos em casa, tive também grandes possessões de gado e ovelhas mais do que todos os que houve antes de mim. Eu fui maior do que todos. Todos os que houve antes de mim, eu fui maior. A vaidade, o egoísmo entrou dentro do coração ali desse homem. A gente vê o quanto Deus foi misericordioso para com ele. A gente olha ali em 1 Reis, no capítulo 11, que diz assim, que Deus se indignou contra Salomão. 1 Reis, capítulo 11, por causa da perversão dele, ele edificou templo para todas as suas mulheres. 1 Reis, capítulo 11, antes da gente ler o verso 9, o verso de número 6 em diante, assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor e não perseverou em seguir ao Senhor. O 7, então edificou o Salomão um alto a Quemós, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém. E a Moloque, ele só foi fazendo altar para Quemós, para Moloque, para
O 8, e assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificava aos seus deuses. Ele edificou os altares. Ele se desviou de Deus. Como é que pode, irmão? Acontece. Se a gente nos afastar do Senhor, o nosso coração ele é enganoso, meu irmão, minha irmã. O nosso coração ele nos engana. Nós temos que tomar cuidado para que essas coisas desse mundo... Qual que é a artimanha de Satanás nos dias de hoje? O que ele quer? Hebreus 10, 25, o que fala? Não deixei a vossa multa congregação, como é costume de alguns. Não deixeis. Então o que Satanás quer? Por que não deixeis? Por quê? Porque nós precisamos estar aqui, porque aqui nós quebramos todo o nosso, entre aspas, os nossos vícios do dia a dia. Aqui nós fazemos jejum aqui, você sabia disso? Nós quebramos a vontade da nossa carne, né? Não tem novela, né? Não tem nada, é Deus, é palavra, é oração, é adoração, louvado seja o nome do Senhor, e a nossa carne ela tem que entrar no eixo, aleluia, e aqui o Senhor ele fala conosco. E qual que é a estratégia de Satanás? A gente vê na vida desse homem aqui, né, o quanto esse homem precipitou em não observar a palavra de Deus. Ele precipitou em não observar a palavra do Senhor, ele não foi prudente. E o que Satanás ele faz, irmão? Satanás, irmão, é uma mente milenar. Satanás ele coloca embaraço muitas das vezes na nossa vida, por quê? Porque o que ele quer é não deixar que a gente esteja aqui. Você sabia disso? Eu vou impedir ele de estar lá, de estar congregando, porque aos poucos nós vamos esfriando ali a nossa fé. Aos poucos nós vamos esfriando a nossa fé. E isso é aos poucos. Ele vai colocando embaraço na nossa vida, mas daqui a pouco nós não estamos vindo mais na casa de Deus, né? Cadê o povo de Deus? É os embaraços, irmão. É os embaraços. Ou este não tem comunhão com Deus, ou este... E aqui ele está totalmente embaraçado. A gente pega um culto de Santa Ceia, irmãos que pode estar aqui, vem tomar ceia na quarta, vem nem ceia toma. Que compromisso com Deus é esse? Temos que falar a verdade. Que compromisso com Deus tem esse irmão? É semente de Satanás. Eu vou jogar um embaraço na vida dele. E nós muitas das vezes não agimos com prudência. E aí o que acontece? Nós ficamos embaraçados e nós deixamos de estar aqui. Por quê? Porque aqui, aleluia, tem Samuel para falar aqui do altar, aleluia. Aqui tem homem de Deus para falar a palavra de Deus que nós precisamos ouvir, irmãos, aleluia. E nós precisamos ouvir, aleluia, a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz ali em 1 Samuel, ali no capítulo de número 13, eu vou ser rápido aqui. A palavra de Deus, irmãos, conhece. Ela diz que Samuel 13. A palavra de Deus diz que Samuel falou para Saul assim: olha, Saul, você, Saul, você vai até Gilgal e você me espera lá. Daqui a 7 dias eu vou chegar lá para ter contigo. E a palavra de Deus diz lá em 1 Samuel, irmão, o verso 8, vai contar essa história, vários versos, eu vou ter que andar logo aqui por causa da hora, mas 1 Samuel 13, 8, vai falar para nós, né, que Saul chega até o lugar. 1 Samuel capítulo 13, verso 2, diz que estava para acontecer uma grande peleja entre Israel e os filisteus. E Saul então tocou a buzina e reuniu 3.000 homens com ele. 1 Samuel capítulo 13, versículo 2. E Saul ficou com 2.000 e Jonathan, seu filho, ficou com 1.000. E aí Saul dispensou todos os outros, os filhos de Israel. Fica aqui 3.000 comigo, os outros vai tudo para sua casa. Ele ficou com 3.000 homens, 2.000 com ele, 1.000 com seu filho, Jonathan. E a palavra de Deus diz que os filisteus começaram... Era uma multidão dos filisteus, como a areia, a Bíblia fala isso, né? A areia da praia do mar. E a palavra de Deus diz que os filisteus começaram a cercar a cidade chamada Miquimás. E Saul ali e o povo começou a ficar com medo.
e o povo começou a fugir, e o povo começou a dar no pé. Saul então já não tinha mais 3.000, e Saul então ele conta o povo, agora não é mais 3.000, é 600 só, e o povo não tinha arma. Olha a situação, o povo não tinha arma. Se você ler lá, o povo não tinha arma. Israel era subjugado pelos filisteus, e toda a ferramenta que amolava machado, que amolava espada, os filisteus iam lá e tiravam dos israelitas. Eles não tinham. A palavra de Deus fala que quem tinha espada era só Saul e Jonathan, mas ninguém tinha. E o povo com medo, e Samuel não vinha. E era Samuel que tinha que vir. Por que era Samuel que tinha que vir? Porque Samuel falou para ele assim: daqui a 7 dias eu vou lá, e eu vou te dizer o que você deve fazer. Então as estratégias de guerra quem dava era o profeta. Ele precipitou, Samuel não viu, o povo estava indo embora, e falou: peraí, eu tenho uma estratégia aqui, eu vou sacrificar aqui, e nós já vamos pelejar já, porque se eu demorar mais, eu vou ficar sozinho. Saul estava com medo? Saul não estava com medo, mas por causa do povo. O povo estava com medo. E o que ele fez? Ele precipitou, ele sacrificou. Era para ele fazer isso? Não. O rei não pode sacrificar, a não ser para ele próprio. Ele pode sim levar um sacrifício lá para ser feito para ele, fazer um sacrifício dele, ele para ele, mas ele sacrificar em prol do povo para uma guerra, função do sacerdote. Saul precipitou. E depois que ele fez o sacrifício, chegou Samuel, e Samuel repreendeu e falou para ele assim: você agiu como um tolo, você precipitou. E muitas das vezes o Senhor, ele precisa colocar Samuel na minha vida, na sua vida, para falar para nós assim: você está andando no caminho errado, você está errando, você tem que abrir os seus olhos, você tem que ter prudência. Por quê? Porque nós precisamos de Samuel na nossa vida, irmãos, aleluia, para nos colocar no eixo, para que nós não venhamos a errar. Você foi um tolo, Saul, você agiu como um tolo. Será que nós não temos nos precipitado em algumas coisas, algumas áreas da nossa vida, irmãos? Salomão, ele precipitou. Ele começou a angariar mulheres, daqui a pouco estava ele lá adorando outros deuses, e veio a palavra de Deus contra ele, falando para ele que Deus estava indignado contra ele. E a palavra de Deus para ele foi uma palavra dura. Deus fala para ele, lá em 1 Reis, capítulo 11, Deus fala para ele que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviaram o seu coração do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera, e acerca deste assunto lhe tinha dado ordem que não seguisse a outros deuses. Irmão, será que nós não temos precipitado em algumas áreas da nossa vida? Por quê? Porque a palavra, o que a palavra de Deus ela fala? O que a palavra de Deus ela fala? Davi lhe fala: fui moço, hoje sou velho, mas eu nunca vi um filho de Deus mendigar o pão. É a palavra de Deus. Mas para que essa palavra seja viva na minha e na tua vida, eu preciso ter prudência. Se eu não tiver prudência na minha vida, irmãos, não tem jeito, não vai funcionar. Eu preciso ter prudência para que a palavra de Deus ela seja viva e real na minha vida. Se eu não andar com a prudência de Deus na minha vida, aleluia, irmãos, eu não vou aprender. Eu preciso ser prudente. Por quê? Porque o inimigo ele faz o seu laço ali na frente. Agora eu preciso ser, Deus me deu o Espírito Santo, eu preciso agir com prudência. Samuel falou assim: Saul, você foi um tolo, você agiu como um tolo, você não deveria ter feito isso, você deveria ter esperado. Conta para mim, quantos que tem agora? Era 3.000, eu só tenho 600, tá bom. Samuel falou que ia chegar hoje, vamos esperar. Só tem 100, não tem problema. Ainda que fique eu e meu filho. O Senhor ele salva tanto com muito como com pouco, não tem problema. Aí ia chegar Samuel, lá ia estar só Saul lá, só ele e seu pai de arma, não tinha problema. Mas cadê o povo? O povo ficou com medo dos filisteus, mas nós estamos aqui. Nós estamos aqui, aleluia. Nós estamos aqui. O Senhor falou pela tua boca que era para nós te esperar, e nós estamos aqui te esperando. Qual que é a ordem de Deus para nós? Aleluia.
Qual que é a hora para nós partir para cima? Nós vamos partir para cima. Nós vamos partir para cima. Ele precipitou. Ele precipitou. E por causa da sua precipitação, a palavra foi dura. Olha, se você tivesse perseverado, rapaz, Deus tinha confirmado o seu reino. Mas porque você agiu como um tolo, Deus está rasgando o teu reino. Olha que coisa, irmão. Deus está rasgando o teu reino, está dando ao teu próximo que é melhor do que ti, porque Deus já tem achado um segundo o seu coração. A palavra foi essa para ele, irmão. É ruim ouvir isso às vezes, é ruim, palavra dura, mas é a palavra que nós precisamos ouvir, aleluia, da boca, aleluia, de homem de Deus e de mulher de Deus. Se é homem de Deus e se é mulher de Deus, eu vou ouvir. Eu preciso ouvir essa palavra. Essa palavra é para mim, aleluia. Essa palavra é para mim levantar minha cabeça, aleluia, mirar Jesus, mirar o alvo e falar: Senhor, me dê sabedoria, aleluia. Me dê sabedoria, Senhor, para que eu ande em prudência diante da tua presença. Me dê sabedoria, Senhor meu Deus, aleluia, para que eu não seja enroscado, enveredado com os problemas que têm se apresentado diante de mim, para que eu consiga sobressair a todos eles. O que Salomão pediu para Deus, irmão? Sabedoria. Sabedoria para ser prudente, pediu no começo, só que depois ele deu as costas para Deus. Ele foi se esfriando, e quando nós agimos sem a prudência, o que acontece? Nós vamos esfriando, e a queda não é de repente, não. A queda não, é devagar, devagarzinho, vamos esfriando. O presbítero sempre testemunha lá de Brasília, né, que tinha uma vida boa, né? Já começou a ir na igreja, o irmão já contou que já começou a ir na igreja poucas vezes, né? Irmão, às vezes nós achamos que o nosso conforto, que o nosso, né? Mas o Senhor, aleluia, Ele quer o nosso coração, aleluia. O Senhor quer que nós mudemos o nosso caráter, aleluia. Não é a nossa imagem. Saul, você foi um tolo, Saul. E muitas das vezes, irmãos, o Senhor precisa levantar Samuel, precisa levantar o homem de Deus, aleluia, para falar aquilo que nós precisamos, aleluia. Que o Senhor continue falando aqui na nossa igreja, porque nós precisamos ouvir, aleluia. Eu não poderia parar aqui, irmão, sem ler ali 2 Coríntios, a hora já deu. Eu preciso ler 2 Coríntios, está ardendo no meu coração. Eu até queria parar, mas a gente vai ler ali para mim poder encerrar. 2 Coríntios 13, aleluia. A palavra de Deus, ela diz, o apóstolo Paulo levando uma palavra lá para aquele povo de Coríntios, aleluia. O apóstolo Paulo ali, irmãos, ele é indignado com aquele povo. Ele começa no capítulo 13 de 2 Coríntios falando: é a terceira vez que eu vou ter convosco, aleluia. Eu vou a terceira vez convosco, aleluia. E o verso 2 no finalzinho ele fala: mas se outra vez eu for, eu não vos pouparei. É o seguinte: se outra vez eu for aí com vocês, eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém. Se eu for aí a terceira vez ter com vocês, vai ter chicote. Ele está falando aqui: eu não vos pouparei, aleluia. Eu não vou poupar vocês, aleluia. Olha o verso 3: visto que buscais uma prova de que Cristo fala em mim. Vocês querem uma prova? Vocês querem ver se Cristo ele fala através de mim? Cristo ele fala através de mim. Cristo ele fala através de mim. O verso 3 diz assim: pelo que buscais uma prova que Cristo fala através de mim. O apóstolo Paulo falando: eu vou ter com vocês e não vou poupar vocês, e vocês vão ver que Cristo ele fala através da minha vida, o qual não é fraco para convosco. Cristo não é fraco para convosco, ou seja, Cristo que está em mim, ele não vai passar a mão na cabeça de vocês. Não é fraco, aleluia, para convosco. Antes ele é poderoso entre vós. Ele não é fraco não, ele é poderoso. Ele vai falar a palavra. Se ele tiver que exortar, ele vai exortar, aleluia. Porque ele quer o bem de vocês. Ele quer o bem de vocês. No final o apóstolo Paulo fala isso. Ele quer o bem de vocês. O 5 para terminar: examinai a vós mesmos se permaneceis na fé. Examine vocês aí, Coríntios. Vocês estão firmes na fé? Prova, olha para dentro do coração de vocês, aleluia. Ou não sabeis vós que vocês já estão reprovados, já estão desviados de Jesus, da presença de Jesus, do caminho de Jesus.
Então nós precisamos, aleluia, irmão, ter prudência. Eu vou fechar aqui a palavra. Nós precisamos ter prudência. Louvado seja o nome do Senhor. Pena que a hora voa. Nós precisamos ter prudência, aleluia. Então dê ouvido à palavra de Deus, seja prudente, aleluia. Gasta tempo na presença de Deus, põe o seu joelho na presença de Deus. Mas para ligar no trono, irmão, não é aquela oraçãozinha chula, não. É para ligar no trono, para falar, Senhor, né? Eu comprei um lote lá no Parque Real, à distância, lá onde o pastor mora. Orei a Deus, hein? Orei a Deus. Orei a Deus, olha a distância, está lá o lote. Agora tem um loteamento ali a 5 minutos da minha casa. 5 minutos da minha casa. 5 minutos, abrindo. Agora que é a hora. Orei a Deus, o Espírito Santo falou, não vai não. Não vai. Ela não podia comprar ali. Está do lado da minha casa, 5 minutos. É só descer lá de bicicleta. Está até pertinho. Mas Deus falou no meu coração, porque eu orei a Deus. Ele falou, não faz isso. A gente tem que orar a Deus, irmão. Para Deus guiar os nossos caminhos. Em todas as áreas da nossa vida, o Senhor quer que nós ajamos com prudência, aleluia. Porque se nós agirmos com prudência, cumprir-se-á a palavra de Deus que diz, hoje fui moço, ontem fui moço, hoje sou velho, mas eu nunca vi um filho de Deus, aleluia, a não ser abençoado. Eu nunca vi, ele é abençoado porque ele é filho de Deus. Ele é abençoado, aleluia, porque Deus ama ele. Deus falou, esse vai chamar de Editias. Esse vai ser o amado de Jeová, de Javé. Ele é o amado de Javé, eu vou abençoar ele, aleluia, pronto, acabou. Então vamos agradar o Senhor. Vamos pedir para Deus nos dar prudência no nome de Jesus, aleluia. Não vamos deixar a vaidade, as coisas do mundo entrar no nosso coração, o egocentrismo entrar no nosso coração. Salomão deixou todas essas coisas entrar dentro do seu coração e isso veio a ser a sua ruína. Ele veio esfriando devagarzinho. Então que nós possamos vigiar nessa noite e pedir para Deus, Senhor, dê prudência para mim, Senhor. Dê prudência para mim poder, Senhor, permanecer firme na tua presença, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, irmão, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, aleluia. Fique com esta palavra, em nome de Jesus. Eu agradeço, aleluia, essa oportunidade, em nome de Jesus. Graças a Deus, os irmãos querem receber essa palavra, amém? Glória a Deus, Deus que eu estou abençoando Diácono Delfino.